Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 24 de setembro, quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, o mês da Bíblia, o mês em que nós somos convidados a deixar essa palavra entrar na nossa vida, ouvir como Deus convida o povo de Israel e a cada um de nós. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, para que essa palavra que nós ouvimos e contemplamos se torne palavra viva em nós. Nós ouviremos hoje o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o Evangelho segundo São Lucas, lembrando que o Evangelho segundo São Lucas é um deslocar de Jesus a caminho de Jerusalém. E nesse deslocar, Jesus vai se encontrando com as personagens. Essas personagens, Lucas também nos convida a encaixar a nossa própria vida. E vemos hoje aqui que Lucas, ele enquadra o presente trecho que acabamos de ouvir, na primeira missão apostólica. Mas, diferente de Marcos, Lucas não narra o martírio de João Batista. Mas a pergunta que é colocada aqui é: quem é Jesus? Herodes procurava vê-lo. Mas qual a intenção do ver? Era a apresentação aqui para a paixão. O momento que Herodes conseguiu ver Jesus foi no momento da sua paixão. Interessante observar aqui este ver. Ver aqui não é um sentido de deixar-se tocar, mas ver é simplesmente no sentido de uma curiosidade. Como mesmo o Evangelho nos diz, eu mandei matar João. Quem é este homem? Por isso que somente à luz do acontecimento da Páscoa é possível responder a esta pergunta que Herodes faz. Quem é Jesus? Jesus assume a sua tarefa à maneira dos profetas de Israel, na transmissão da palavra. Por isso que coloca-se também neste Evangelho aquilo que nós ouviremos amanhã. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: quem sou eu para vocês? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Por isso que Jesus, ele assume na sua vida também esta compreensão da missão profética. E a missão profética assume na vida de Jesus a sua encarnação. Jesus encarna os profetas do Antigo Testamento e cumpre-se nele a missão que era colocada do anúncio da palavra. Por isso que o anúncio é acompanhado dos acontecimentos. Para responder também à questão quem é Jesus, nós devemos procurar compreender Jesus através da sua pregação. Jesus através dos seus milagres.
Jesus, através das suas exortações. Jesus, através da sua pregação e também da sua fidelidade ao projeto do Pai, que leva à paixão e à ressurreição. Herodes procurava ver um homem extraordinário. Os discípulos reconhecem Jesus como o profeta, o Messias. E nós, como reconhecemos Jesus? Quem é Jesus para nós? Essa é uma pergunta que o Evangelho de hoje nos coloca e que deve ser também o ponto da nossa meditação de hoje. Façamos neste momento a bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja também, meus queridos irmãos e irmãs, anunciadores de Jesus, vamos colocar em prática, como falamos ontem, a nossa missão de evangelizar, reproduzindo aí o vídeo para os nossos irmãos e irmãs, curtindo a nossa página no YouTube e fazendo a sua inscrição. Tenham todos um ótimo dia e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.